Bem-vindo ao podcast Madsemar Cast. Estamos aqui, eu, Guilherme Souza, meu amigo Felipe Aires. E a gente tem um convidado ilustre aqui, né, Felipe? Ele veio de uma grande metrópole. Qual o nome dela? Ele veio de uma cidade muito distante, uma metrópole aí de mais de 1 milhão de habitantes. Meu Deus. Tá crescendo cada vez mais. Né? A grande Luanda. Cidadão. Roberto Ropinazzi, pastor Roberto Ropinazzi, pastor da De Santa Clara e o nosso coordenador geral de jovens da Madsemar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É muita coisa, né? Que script, olha aí. É o obreiro X tudo. Faz tudo. A paz do Senhor, galera. Felipe, Guilherme, Deus abençoe. Toda a nossa Madsemar e ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, né? E vamos bater um papo aí a respeito de vários assuntos. Para mim é um privilégio. Já estamos aí com alguns vídeos rodando e está sendo um sucesso o nosso podcast. Então, só louvar a Deus por tudo isso que Deus tem feito. Amém? Amém, é isso aí. Pessoal, já no começo aí, já aproveita, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilha, ajuda a gente a divulgar ao máximo o nosso podcast. E se hoje você estiver curioso de conhecer mais sobre a história do nosso líder da Madsemar, não saia aqui desse vídeo, vai ser incrível, eu tenho certeza que vocês vão descobrir histórias aí sobre o pastor Roberto que vocês não fazem ideia. Histórias cabeludas, já que eu não tenho cabelo, né? Então não percam, acompanhe aí até o final. Isso aí, Guilherme, para começar, vamos começar do começo, né? Isso aí, Roberto. Roberto, se apresente para nós, né? O pessoal te conhece como pastor Roberto, mas diga para nós onde você nasceu, hoje é um grande de onde pastor. Você veio. Hoje é um grande pastor. Uma referência aqui em Maringá, uma referência para nós. Mas eu creio, né? Que nem sempre foi assim, né, Roberto? Nem sempre foi assim. Faz pouco tempo que começou a ser assim. Eita. Mas fala aí pra gente como começou, onde nasceu, como foi a infância, a adolescência. Vamos caminhando aí. Fazer uma trajetória. Então é isso aí. Meu nome é Roberto da Cruz Ropinazzi, né? Para começar, nós temos um da Cruz aqui e eu sempre falo que eu já carrego a minha cruz desde que eu nasci, né? Já carregamos a nossa cruz. Tá carregando a cruz há quantos anos, Roberto? Eu estou na igreja desde os meus 6 anos de idade, mais ou menos. Nasci em Luanda, né? Minha família não era crente. Meu pai e minha mãe não eram da igreja. Meus avós frequentavam os cultos ali, eram membros da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Luanda. E nós íamos assim esporadicamente com eles, tal, escola bíblica e tudo mais, até que meu avô veio a falecer. Quando meu avô faleceu, então a minha avó precisava de companhia para não ir para a igreja sozinha, né? Caminhando, nossa família é muito simples, assim, não é uma família que tenha grandes recursos, então precisava de alguém para acompanhar ela. Então ia eu e meu irmão mais velho, o Gabriel, e ia também 2 primos que já moravam com a minha avó. Então nós íamos nós 4. Eu tinha 6 anos de idade, era dos mais novos, meu irmão um pouquinho mais velho, meus primos também um pouquinho mais velho. E a gente começou a ir ali para a igreja através da minha avó, que começou a levar a gente, foi instruindo e tudo mais. Então nós começamos a escola bíblica, meus pais não eram crentes. Até eu acho interessante que a maior parte das pessoas, pastores, né, tem uma família pastoral, né? Vai contar na família lá, tem 4, 5 pastores, 7 pastores. Ele fala assim, eu sou a 4ª geração. A 4ª geração uma de linhagem. pastor. Eu não tenho linhagem nenhuma de pastor, né? Meu pai é diácono da igreja Assembleia de Deus Madureira até hoje, né? E nós fomos desenvolvendo ali na igreja. Acabamos por levar os nossos pais, eles se converteram através de nós. E a Igreja Assembleia de Deus Madureira lá em Luanda, que nós congregávamos, ela chegou a ter na época mais de 70 membros só da nossa família. Era praticamente um monopólio lá. E nós fomos criados ali, né? Debaixo dos bancos da igreja dormindo, participando dos cultos, escola bíblica dominical, ia nas consagração com a minha avó, irmãzinha do coque, né, aquela senhorinha de idade que sempre nos ensinava a estar na presença de Deus. Fomos para a escola bíblica dominical e através da escola bíblica nós desenvolvemos uma grande base para a nossa vida espiritual, né? Minha professora de escola bíblica dominical, ela era muito boa, uma pessoa assim maravilhosa, está viva até hoje, a irmã Vera,
e ela nos ensinava muito bem. E quando foi chegando ali perto dos 10 anos de idade, já não comportava mais a sala das crianças, só que nós não tínhamos sala nem de adolescentes, nem de jovens na igreja, uma igreja muito pequena. Então, a partir dos 10 anos eu comecei a estudar na sala dos adultos. Já foi eu e meu irmão, juntamente com os meus primos, para a sala dos adultos, aprender na sala dos adultos. Então, nós fomos desenvolvendo esse teor da palavra muito cedo, apesar de não usar, você entendeu? Nós não tínhamos ainda essa perspicácia de ministério, de que você é pregador, você é pastor, nada disso. Nós aprendíamos porque gostávamos de estar ali aprendendo. Eu sorri agora que eu lembrei do podcast passado do pastor Miss Davidson. Foi desse jeito também. Ele, mais ou menos dessa idade, ele já foi para a classe dos adultos. Dos adultos. É que, na verdade, na época não tinha, assim, tantos recursos, né? Hoje nós temos várias salas na escola bíblica e as pessoas vão crescendo ali dentro. E nós não tínhamos esse recurso, né? E nós começamos ali. Quando eu batizei com 12 anos, bem cedo, né? Assim que pude batizar, já batizei. Fui discipulado, muito bem discipulado, né? O pastor que nos discipulou na época, um excelente pastor, pastor Manuel. E com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, no ano 2000, nós migramos para a Assembleia de Deus Missão. Houve um problema lá na Assembleia de Deus Madureira, tal, umas dificuldades. E eu ainda muito menino, né, não tinha muita experiência. Nós migramos em 6 pessoas da minha família para missão. Meu pai com a minha mãe ficou, mas nós fomos, eu, meu irmão e mais algumas pessoas ali, nós fomos para missão. De todos que foram, todos voltaram, menos eu, né? Eu sou o único desgarrado da família que congrego na Assembleia de Deus Missão. Inclusive eu tenho parentes aqui em Maringá que congregam na Madureira aqui em Maringá, você entendeu? Eu sou o único desgarrado mesmo que está aqui na missão. E na missão aí já tinha grupo de adolescentes, né? Tinha grupo de adolescentes, foi formado ali assim que eu cheguei, foi formado o grupo de adolescentes. E aí na sala dos adolescentes lá, eu já tinha condição de dar aula para eles, porque eu aprendia na sala dos adultos, lá na Madureira, e quando cheguei lá o conteúdo... Amadureceu muito rápido, Amadureceu muito rápido. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver já alguma coisa de ministério, falando alguma coisa, uma oportunidade ou outra, né? Tentei entrar para a área da música, mas não era o meu forte, né? Tentei aprender partitura, trompete, não funcionou. Chegou a tocar alguma coisa ou não? Toquei bateria um tempo na igreja, toquei. Até lá na igreja em Santa Clara, lá de vez em quando, na escola dominical, no culto de terça-feira, eu toco bateria, né? Às vezes o baterista não vai, eu vou lá e sento lá e toco. E os irmãos ficam me olhando com aquela cara assim, ué, o pastor tá fazendo o quê ali? Esse é o pastor de estudo. É o pastor de estudo. Mexo com som, você entendeu? E a gente desenvolveu aí essa habilidade de estar trabalhando. Nós sempre fomos muito apegados com a igreja. Sempre, né? Na fase de adolescência, às vezes a gente tem aquele momento assim de dúvida até, né? Eu tive esse momento de que fico na igreja, não fico, o mundo parece que está atraindo, mas você tem aquela raiz, né? Existiram até episódios interessantes na minha vida, porque eu tinha amigos que não eram da igreja, e às vezes eu saía com eles para algum lugar, né? Eu tava lá numa festa de amigos, assim, em algum lugar, e aí de repente eles olhavam para mim assim e falavam assim, Roberto, tu é crente, cara, o que você tá fazendo aqui? Então, assim, isso foi mostrando pra gente cada vez mais que o caminho que nós estávamos era o caminho correto de estar na presença de Deus, né? A partir disso, nós fomos desenvolvendo a habilidade de se relacionar com Deus mais firmemente, né? Quando eu estava na missão lá, que nós mudamos para a missão lá em Luanda, houve o primeiro congresso de jovens, de adolescentes da igreja lá, não tinha adolescentes, tinha sido criado recentemente, teve o primeiro congresso de adolescentes. E eu me lembro até hoje, o pastor Nivaldo de Jesus, que hoje é pastor em Goierê, pastor presidente, foi pregar nesse congresso, e no final da pregação ele chamou ali para frente, aquela coisa toda que é comum, né, das ministrações, o apelo, e nós fomos para frente e tal. E aí, no meio daquela ministração que ele estava fazendo ali, eu me lembro nitidamente até hoje que ele falou assim, ó, Deus está levantando daqui alguém
que vai ser uma grande referência no pastoreio e na liderança nessa cidade e fora dessa cidade. E eu peguei aquele negócio pra mim, cara. Eu não tinha nem noção do que era. E eu peguei, sabe quando você sente nitidamente essa palavra é minha, sabe? E aí eu comecei dali desenvolver. Aí tava fazendo 15 anos, meu pai passou por um momento de enfermidade, foi bem complicado essa época na nossa vida. Meu pai ficou bastante doente e para manter a casa sozinho foi bem difícil, sabe? E aí nesse meio termo ali, um amigo meu da igreja, o Nivaldão, nós chamamos o Nivaldão até hoje. Manda um abraço. Um abraço pra você, Nivaldão, você é o cara. Ele arranjou serviço pra mim na empresa que ele trabalhava, de torneira, né? Luanda, pra quem não sabe, é a segunda fabricante de torneira do país. Aí, né? Top, cidadão. E aí, o que acontece? Comecei a trabalhar com o Nivaldo. Passava na casa dele, ele morava perto da minha casa, nós íamos pro serviço e voltar todo dia. Hora do almoço, caminhandinho e tal, conversando. E aí eu tava naquela fase meia assim, né? Quantos anos, Roberto? Iludido, 15 anos de idade. 15 anos de idade. Aquela idade meio iludida, assim, né? Ganhando razoavelmente bem. Ganhava um salário até mais ou menos. E iludido ali, né? Ele falou assim, ó, vou orar pra você casar. Eu falei, você tá louco? Eu vou casar com 30 anos, cara. Eu vou aproveitar a minha vida, eu quero curtir. Não, eu tô fora de casar, mas você tá doido. E aí toda aquela conversa, ele falou assim, Roberto, vou falar um negócio pra você. Nós no meio, nós atravessávamos um lugarzinho assim, que era tipo um pasto, sabe? Cidade pequena, gente. Só quem morou em cidade pequena vai entender o que eu tô falando aqui. Nós atravessávamos o pasto. Sempre não sabe, não. Sempre pensou em apartamento. Você falou pasto e ele tá pensando que é o parquinho do apartamento. E nós atravessávamos ali aquele parquinho, aquele pasto ali, um trechinho assim. E ele era bem assim, autoridade. Até hoje, na verdade. Ele tem um teor de autoridade muito forte, assim. Ele fala assim, como esse sol que tá iluminando aqui hoje, você vai casar com 18 anos. Profetizando ali. E com 18 anos de idade eu me casei, cara. Eu me Eita! casei com 18 anos de idade. Nós começamos, na verdade, fazer umas orações, assim, na casa de jovens. Nós éramos muito envolvidos, nós gostávamos muito desses envolvimentos. E ali eu fui desenvolvendo uma questão ministerial ali. Nessa época o Roberto tinha cabelo, que eu já vi. Nessa época, gente, é o seguinte. Fala pra nós, Roberto. Pra começar, eu engoli aquele cara. O velho homem. Aquele velho homem foi engolido por mim. Depois que eu era cabeludinho, eu pintava o cabelinho pra cima, era um terror o negócio. Eu falei com a Sandra essa semana, lá no Twitch, lá no dia de posse. E ela olhou assim e falou assim, nossa, o Roberto tinha cabelo, eu fazia assim pra mim, ó. E eu fazia, o meu negócio era fazer assim no cabelo dele, assim, ó. E os dedos passavam entre o cabelo dele. E eu falei, mas agora, Sandra, não dá não? Ela falou assim, agora não dá. Agora não eu falei, ainda bem que tem o pequenininho, né? Que tem o cabelão, ele consegue passar os... Foi tenso. Com 16 anos eu conheci a Sandra, não, nós éramos amigos, né? Também lá de Luanda, lá Sandra. De Luanda, Galera da igreja também. Da igreja, muito crente, gente boa demais da conta. Deixa uma dica já pros jovens, Roberto. Onde que jovem acha esposa pra casar? Galera, é o seguinte, crente tem que buscar pessoas na igreja pra se relacionar. Aí, ó. E outra coisa, não procure aquela pessoa que é mais fácil ou que é de repente menos crente. Procure a pessoa mais crente que você conseguir para você se relacionar, porque é assim, a vida da gente ela vai caminhando por caminhos que vai depender dessa espiritualidade para nós crescermos. Não pense que o ministério, por exemplo, ele é fácil. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, poxa vida, Roberto, pastor de uma igreja grande, liderando jovens da... Cara, isso aí é simplesmente... Eu costumo usar a referência do show e dos bastidores, certo? O show, quando você vê lá o cantor se apresentando, tá aquele glamour todo. Cara, os bastidores, houve muita lágrima, muito suor, muito trabalho, você entendeu? Para você chegar até ali. E o que vai definir você conseguir ter um bastidores legal e ter um show que seja atrativo, vai ser as pessoas que estão do seu lado. Então, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque é uma referência para mim. E eu conheci ela bem novo, éramos amigos, bem amigos até. E
eu me afastei um período que comecei a arranjar umas namoradinhas, né? Aquela coisa de adolescente. E chegou um momento assim que eu falei assim, eu preciso de arranjar alguém que vai me ajudar a firmar espiritualmente para que eu possa cumprir o meu propósito. E aí, quando eu fui pensar nessa pessoa, foi ela que me veio à mente, você entendeu? Até nós brincamos, cara, é muito engraçado. Que quando nós começamos a namorar, nem eu gostava dela, nem ela gostava de mim. Nós somos sinceros. Só que, cara, pensa numa cumplicidade gigantesca que nós temos. Você entendeu? Até hoje. Uma cumplicidade, um relacionamento sólido, um amor verdadeiro, você entendeu? E eu sempre falo que se fosse pra mim casar de novo, eu casava com ela de novo. Eu não tenho arrependimentos com relação a isso. Casei com 18 anos, falei, Roberto, você casaria depois? Casaria com 18 anos de novo, você entendeu? Porque eu percebo que foi depois que eu me casei que realmente a minha vida ela teve um crescimento, tanto espiritual quanto material. E aqui fica uma dica pra galera que tá ouvindo aí, porque nós temos uma juventude hoje que, influenciada por uma mídia completamente errônea, tem pensado, o casamento não é viável, o casamento não é legal. Quero dizer para você que o casamento é uma instituição divina, é muito mais do que um papel assinado. É muito mais do que isso. É uma instituição celebrada por Deus e que é muito importante. Então, com 16 anos, comecei a me relacionar com ela. Ela é um pouco mais velha do que eu, né? Não vou falar quantos anos aqui, porque senão a negada vai ficar pegando o pé dela e ela vai puxar minha orelha depois. Mas ela é um pouco mais velha do que eu. E a gente começou a namorar. Casei com 18 anos. E nesse meio tempo eu já estava envolvido ali nas atividades da igreja. Secretaria de Jovens, depois fui para Tesouraria, segundo líder. E já fui me envolvendo ali. E aí fui desenvolvendo também, por outros lados, a questão da evangelização, de fazer missão e trabalhos desse tipo. Então, a partir dos 18 anos de idade, mesmo trabalhando fora, eu estava muito envolvido com a obra de Deus. Muito envolvido mesmo com a obra de Deus. Então, é muito legal. Maravilha. Roberto, uma vez você contou na Juventude ADC lá o seu testemunho de como você foi batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que foi um testemunho bem doidão aí. Essa eu não conheço. O Felipe, cara. Guardei aqui na memória. Não pode confiar no Felipe. Vocês cuidado quando contar alguma coisa pro Felipe. Conta pra gente esse testemunho aí, Roberto. Eu comecei a namorar com a Sandra. E como eu falei pra vocês, nós não tínhamos aquele sentimento estrito ali, né? De amor e tal. Igual tem muita gente que fala assim, eu vou começar a namorar, mas eu já sou apaixonadíssimo pelo... Não tinha esse negócio. E aí ela tinha muita dúvida, né? Eu era mais novo. Muita gente falando assim, não vai dar certo, não é legal, ele vai te largar por uma menininha e tal, e aquele rolo tudo. E aí um dia nós fomos em um congresso em Campo Mourão, pastor Gilmar Santos pregando e a Lauriette cantando. Eita! O negócio lá tava congresso de missões em Campo Mourão. Meu Deus. E nós fomos pro congresso, aquela benção, tava com uma semana que nós estávamos namorando. E aí ela ainda em dúvida, umas coisas e tal. E na manhã missionária, então o pastor Gilmar Santos, ele foi orar por batismo com o Espírito Santo. E começou a pedir, o pessoal que não é batizado, vai pro corredor e nós vamos orar, os obreiros, né? Cooperadores, diáconos, o pessoal que é batizado com o Espírito Santo, vai nos corredores também, vai orando e vai sinalizando pra gente os batizados. Soltou a Lauriette pra cantar e eu tô lá no meio do corredor, né? Aquela coisa ali, pedindo, glória daqui, glória dali, e a Sandra do lado de cá, né? Sentada. Sentada não, em pé aqui perto. Aí a Sandra fez uma oração. De confirmação. Deus, se for ele a pessoa que o Senhor escolheu pra mim, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Na mesma hora, ela teve um sentimento assim, falou assim, poxa vida, cara, eu tô condicionando uma coisa espiritual a uma coisa material. Ó Deus, faz a tua vontade aí. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Uau. Eu acho que foi número 67, sei que foi 100 e tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo naquele dia. Um poder de Deus, uma manifestação assim gigantesca mesmo, algo sobrenatural. E ela se acalmou o coração mais
com relação ao nosso relacionamento. Você entendeu? Mas eu fui batizado com o Espírito Santo nesse contexto, sabe? Um contexto assim, bastante diferente, porque não era algo... Ao mesmo tempo que era algo para mim, era algo que respondia à necessidade de outra pessoa, você entendeu? E que Deus pode fazer, porque Deus, ele faz das suas formas, né? É algo assim, bem interessante. Que incrível. E aí, tudo isso em Loanda, né? Daí aconteceu o casamento. Tudo isso em Loanda, casei. Casou. Né? Tive o Leonardo, com 21 anos de idade, tive o Leonardo, que é meu primogênito. Uma bênção de Deus. 3 anos depois. 3 anos depois, porque aí, como a Sandra era um pouquinho mais velha, ela falou assim, ó, eu quero ter filho já meio rápido. Então nós já tivemos filhos rápidos, né? Felipe também quer ter filho. É bom ter filho, cara. Coisa boa. Tenha lá. Olha o Guilherme. Kit já, aqui. Kit. Felipe tá aqui. O Guilherme é mais velho do que eu, então fica de... Não, mas eu quero. Maiara, eu estou disposto. Eu estou. A hora que você falar vamos, eu falo bora. Ai, Deus. E aí a gente começou. Eu com 18 anos, quando eu me casei, eu casei em outubro, em dezembro o pastor me colocou como cooperador na igreja já. Top. Em abril do outro ano eu fui consagrado diácono com 19 anos. Em abril não, em junho. Eu fiz 19 em abril. Falando isso, daqui um dia é meu aniversário, viu, gente? Eu fiz aniversário em abril. Em junho, o pastor me consagrou diácono. Quem quiser mandar um presente, só manda lá pro Santa Clara lá, né? Dia 15 de abril vai ter lá a festa, pode ir lá. Aí, ó. Foz do Areia. 1001. Então eu já fui a diácono. E eu sempre fui uma pessoa assim muito próxima do pastor. Todos os meus pastores, todos os meus líderes, eu lembro até hoje quando os meus líderes mudavam. Teve um líder que foi marcante na nossa vida assim, e quando ele mudou, que ele foi assumir uma igreja, foi pastorear, cara, eu me regalei de chorar porque eu era muito próximo. Pastor Márcio? Pastor Márcio, pastor de Nova Esperança. Então a gente tinha assim muita proximidade, muita amizade. Ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, né? E a gente tinha aquela... Eu sempre fui muito assim com os meus pastores. Pastor José Bernardo Navarro, que já é falecido hoje, mas que é uma referência para mim, e investia muito no meu ministério, sabe? Eles investiam muito no meu ministério, eles me ensinavam muito, eles me davam orientações, até para quem quer ministério. Pastor, eu tenho vontade de estar no ministério. Se aproxime do seu líder, se aproxime do seu pastor. Não existe como você desenvolver um ministério bem sucedido longe do seu pastor. Não tem como, é impossível. Por quê? Porque a bênção de Deus vai vir através dele. E eu estando perto desses homens, eu aprendi muito, né? Cresci muito. Até que em 2007, até foi no ano que o Leonardo nasceu, mudou para Loanda o pastor Glaudston, né? Que foi meu pastor durante 9 anos praticamente. E o pastor Glaudston aí, ele me formou ministerialmente. Eu era diácono da igreja ainda, né? E eu fui morar na casa da igreja. Muitas profecias falando sobre ministério, sobre chamado, né? Sobre esse desenvolvimento na obra de Deus. E eu tinha muita vontade já, sempre tive muita vontade de fazer a obra de Deus. E chegou um momento lá que a casa tinha casa pastoral e uma outra casinha na igreja. E precisava de alguém para morar nessa casa para ficar ali junto com o pastor. E eu trabalhava fora na empresa, mas eu falei com o pastor, o Vitor estava para nascer, e eu falei com o pastor não vem morar aqui então. Falou com os obreiros, todo mundo aceitou e tal, e eu fui morar na igreja. Eu tinha ali uns 23 anos de idade mais ou menos, né? Fiquei um ano morando, foi no ano de 2010, fiquei um ano morando na igreja, trabalhando fora ainda. Trabalhava em fábrica de torneira, com compra e venda, né? E tava ali trabalhando tudo, até que surgiu a necessidade de um obreiro para ficar ali integral, auxiliando o pastor na sede de Loanda. Nesse meio tempo, o pastor já tinha me consagrado a presbítero e eu já era co-pastor da sede lá. Aí os irmãos falaram, não, pastor, o cara que vai ficar aí é o Roberto. O Roberto já tá aí, já trabalhando com o senhor. E Roberto, tem vontade? Tenho vontade. Ó, o salário não é igual de lá, né?
E só que nós tem a casa, tem algumas ajudas e tal, mas quer encarar? Conversei com a Sandra. A Sandra era manicure e, diga-se de passagem, uma excelente profissional, né? Mais de 15 anos fazia unha ali em Loanda, ali, pessoal. Tinha uma clientela muito boa. E aí, por causa do ministério, ela acabou, no princípio foi diminuindo, até que ela parou de trabalhar exclusivamente para me ajudar no ministério, né? Ela entendeu esse chamado, entendeu essa necessidade e ela passou então a trabalhar só comigo na obra de Deus, deixou a profissão. E eu também abri mão da minha profissão para ficar trabalhando na obra de Deus ali no ano. Então, 24 anos de idade eu tinha, fui falar com o meu pai, com a minha mãe. O meu pai falou assim: rapaz, você tá louco, cara, você não vai ter nada na vida. Esse negócio de pastorear, isso não é serviço. Te criei pra trabalhar, rapaz, você tá doido? E aí eu tinha aquela convicção de chamado de Deus na minha vida e nós aceitamos esse desafio. É muito... Eu acho isso muito forte, porque muita gente aos 24 anos de idade, ele vai estar naquela fase de eu quero conquistar o mundo profissionalmente, materialmente, quero construir minha vida, quero vencer na vida, quero fazer sucesso. E eu estava preocupado realmente em fazer a obra de Deus, sabe? Eu estava preocupado em investir a minha vida, o meu potencial na obra de Deus. Por outro lado, eu sofri muitas retaliações, porque Loanda, como toda igreja, uma igreja grande, a igreja de Loanda, tinha muitos obreiros antigos, então eu entrei já como copastor na sede, então era assim... Com 24 anos? 24 anos de idade, era uma igreja sede, você entendeu? E aí o pastor Glaudston, ele trabalhava assim, ele chegava pro culto, ele nem pregava no microfone. Eu era copastor, eu que já dava início no culto, colocava ali alguém para cantar, e aí ia ver com ele se ele queria que alguém dirigisse, ou se eu mesmo dirigia, como é que ia fazer. E dentro disso... gerou um ciúme, tinha gente que não entendia muito bem, tinha gente que desacreditava que eu ia conseguir, que eu ia permanecer firme, porque as pessoas têm aquele entendimento assim, de que, não, isso aí é fogo de palha, assim, entendeu? Quantas vezes eu ouvi, isso aí é fogo de palha, isso aí vai acabar logo, nananã, e muita gente não acreditava naquilo que Deus tinha na minha vida. Então, para quem pensa assim, mas as pessoas não acreditam em mim. Se você acreditar no que eles pensam, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Uau. Você entendeu? Roberto, e isso é muito top, porque a gente tem uma juventude muito grande em Maringá, né? Sim. Eu creio que mais de 1.000 jovens, né? Só na IBJ a gente conseguiu inscrever ali 800 mais de 830 ali, né? 840, então, né? A gente tem muitos jovens aí e esse é os futuros pastores, né? Exato. Então, a mensagem que você deixa pra ele, porque muitos deles também estão crescendo agora, realmente. E tem essa resistência por parte de obreiros, né? Tem. Todo mundo, se não passou, não é compreendido. Vai passar. Se não chegou ainda, vai chegar. Qual que é o grande conselho aí para essa juventude? Eu quero deixar aqui um testemunho, só pra gente, já vamos chegar nessa pergunta. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei, cara. Um culto de jovem nas casas. E o Nivaldão aí, ó. Já pregava já o Nivaldão. Ele deve ser uns... É o profeta do sol lá? 7, é o profeta do sol. Os caras é brincadeira. Ele deve ter ele deve ser uns 8 anos mais velho que eu. E ele já pregava fazia um tempo, já tinha uma bagagem. E nós fomos pro culto, eu fiquei o dia inteiro pensando na mensagem. Sabe aquele negócio que você fica ansioso, a mensagem rodando na sua cabeça, e eu vou falar isso, e eles vão dar glória aqui, pá, aquela emoção. Fui pro culto. Cheguei no culto, cara. Fulano canta, não sei quem, não sei o quê. Nivaldo, vem dar uma palavra. Ih, cara, complicou agora. Vem o Nivaldo dar a palavra. O Nivaldo deu uma palavra, cara, top. Aquela palavra. Aí, cara, o Roberto vai pregar. Cara, eu falei difícil. 10 minutos. Sem brincadeira. 10 minutos, gaguejando. Tudo atravessado. Se me perguntar, eu não lembro nem o texto que eu li, muito menos o que eu falei. Você entendeu? Primeira vez que eu preguei, assim, pregar mesmo. Eu devia ter uns 17 anos de idade. E aí, pra ajudar, né, meu ego já tava extremamente
espedaçado. Para terminar, quando acabou o culto, veio uma jovem lá que era amiga nossa e falou assim: Roberto, procura outra coisa para fazer. Meu Deus. Esquece. Procura outra coisa para fazer, porque para pregar não é a sua área, não é o que você faz. Você entendeu? Procura outra coisa para fazer, porque não é isso aí, não é para você não. O Nivaldo, que nem pregou, falou melhor que você. Falei, aleluia, né? Aleluia. Tá bom, vamos tocar pra frente. Incentivadores. Não, a motivação. Então, assim, nós vivemos em um mundo onde as pessoas nem sempre têm o tato e o bom senso de perceber o desejo em alguém e motivar esse desejo. E preparar a pessoa, preparar né? essa pessoa, instruir o caminho, você entendeu? Então, todas as pessoas que vão ingressar no ministério, eles vão encontrar muitos desafios. Eu encontrei em Loanda, cresci lá, vim para Maringá, depois nós vamos chegar aí, enfrentei desafios aqui, fui para Santa Clara, enfrentei desafios lá. Então, em qualquer ambiente onde nós vamos chegar, e isso fica para você, Jó, qualquer ambiente que você chegar, você vai enfrentar desafios. Você vai enfrentar oposição. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: ó, você não deveria estar aqui. Você entendeu? Só que eu preciso estar convicto daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque os desistentes nunca vão conseguir chegar em lugar nenhum. Desistentes não ganham nada, não chegam em lugar nenhum. E nós não podemos fazer da nossa vida uma eterna desistência. Todos os dias nós desistimos de alguma coisa. Todos os dias nós abrimos mão de alguma... Nós precisamos ser coerentes. Eu sempre fui coerente. É para mim mesmo isso aqui? Tem um chamado de Deus para me pregar? Não tem um chamado. Você tem potencial. Eu tenho a capacidade total já? Não, não tem. Então vamos preparar? Vamos. Eu preciso me preparar. Fui me preparar. Você entendeu? Eu saía de Loanda e ia para Curitiba fazer a escola bíblica de obreiro, porque em Loanda não tinha escola bíblica de obreiro. Às vezes o pessoal vê aqui, ó, uma EBM em Maringá, fala: eu vou não, porque não sei o quê. Nós saímos de Loanda 640 quilômetros. Ficava uma semana em Curitiba dormindo em colchãozinho, em sala empoeirada, para participar de uma escola bíblica que tem um aprendizado coerente, você entendeu? E para voltar para trás e ter um conteúdo para apresentar. Então, quer ter um ministério? Ó, eu tenho um chamado, pastor, eu tenho potencial, mas a capacidade ainda não existe. Se prepara. Vai fazer um curso de teologia, vai orar, vai para a escola bíblica, vai para o terça-feira, vai aprender, você entendeu? Eu tenho um potencial para liderar, vai aprender com um líder, procura alguém que seja referência, porque lá no princípio do meu ministério eu fiz muito isso. Eu sempre tive na minha vida alguém que era um ponto de referência para mim. Roberto, quem que você quer ser? Eu quero ser esse cara aqui, ó. Você entendeu? Eu quero ser esse pastor, esse obreiro, eu quero ser esse pregador. Eu sempre tive um ponto de referencial. E esse ponto de referencial sempre acima da base onde eu estava. Porque qual que é o problema de muita gente? E aí fica mais uma dica. Se ter como referência alguém que é pior do que ele, ou que vai levar ele para longe de Deus. E aí é um problema, porque nós vemos hoje muita gente que poderia chegar muito longe, mas que não consegue chegar porque o ponto de referência que ele tem é muito fora da realidade daquilo que nós precisamos e vivemos. E aí não vai conseguir nunca. Você entendeu? Então, tenha um ponto de referencial, mas uma pessoa que é top. Alguém que você olha para essa pessoa e fala assim, ó, esse aqui é o tipo de obreiro, de pastor, de pregador, de homem de Deus, de mulher de Deus que eu quero ser para minha vida. Isso é muito importante a gente ter esse tipo de referência, entendeu? Nossa, muito top. Já vamos deixar um recado aqui pro David aqui. David é o nosso líder de jovens lá na Itaipu. David, ó. O Roberto agora tem vários cortes aqui pro Rio. Deixou um short aí, pronto, ó. Umas aulas aqui de liderança, de obreiros aqui. Já corta tudo aí, tá? Aleluia. Mas aproveitando esse assunto aí, Roberto, quem que é pra você essas referências? Meu pai do céu, eu não posso... Deve ter várias, né? Eu não posso ficar abrindo assim meus cofres.
Pastor Márcio de Nova Esperança aqui, ele é um grande formador de líderes. Digo isso assim, sem medo de errar, você entendeu? É um grande formador de líderes, ele tem um potencial de pegar um cara do zero e fazer ele ser um líder, cara. Ele tem um potencial assim de Deus para formar lideranças. Então, muito tempo eu me espelhei nisso, né? Até hoje ainda aprendo com isso, com lições que eu aprendi lá atrás, né? E eu estava em Luanda, eu sempre falava assim para minha esposa: eu quero aprender com outros pastores, porque o pastor Glaucio é um excelente pastor, cara. Me ensinou muito a seriedade do ministério, a minha obrigação de não ser um encosto na igreja, mas de ser alguém que serve a igreja. Porque tem pastor que é um encosto, com todo perdão, né? Não quero aqui causar atritos. Mas tem pastor que ele encosta na igreja, ele não serve a igreja. E o pastor Glaucio sempre nos ensinou isso: Roberto, o pastor tem que servir a igreja. Ele tem que fazer a igreja crescer, ele tem que trabalhar pela igreja, ele tem que ter uma palavra de Deus para a igreja. Então ele foi assim uma referência muito grande. Só que eu sempre falava para o Sandro, eu precisava ver outros estilos de pastores, né? E aí Deus me deu a oportunidade de vir para Maringá, onde eu trabalhei com o pastor Robson, né? E hoje estou trabalhando com o pastor Antônio, que o pastor Antônio ele vai acima da média daquilo que nós vemos em muitos sentidos, né? Humildade, capacidade de gerir, de administrar, a capacidade de pastoreio, né? E a humanidade que ele tem com relação às pessoas que estão próximo dele. Você não vê o pastor Antônio fazendo distinção de pessoas, ele sempre está aberto a todos que se aproxima dele. Então, são pessoas que dá pra gente olhar e falar assim: ó, eu tenho muito para aprender aqui. Eu consigo aprender aqui. Esses dias eu estava falando com o pessoal lá da igreja e eu falei assim: ó, em qualquer lugar que você for, qualquer lugar, é um evento, é um culto, é um congresso, é um show, qualquer lugar que você for, aprenda tudo que você puder naquele ambiente. Observe tudo que está acontecendo. Eu sou terrível, cara. Eu chego, vou na posse dos pastores e eu fico olhando como dirige o culto, para quem que deu a oportunidade depois, quem tem o direito de falar, quem não tem o direito de falar, quando vai dar a posse, como é que dá a posse, como é que não... Se falar assim: Roberto, faz uma posse, eu faço. Porque eu observo tudo que está acontecendo ali. Então, a pessoa que está no ministério, ele precisa desenvolver essa habilidade de absorver as coisas. Você entendeu? Você está num ambiente, você aprender com o ambiente que você está inserido. Você está com um pastor igual o pastor Antônio, por exemplo, cara, você quase que tem que ficar com um caderninho escrevendo o que ele está falando para você, porque o cara tem muito para te oferecer. Tem muita coisa ali que ele vai falar para você que pode mudar o contexto da história da sua vida. E em poucas palavras simples, e que às vezes ele pensa assim: é apenas uma conversa. Para ele é só uma conversa, mas para nós que estamos começando a caminhar, é um aprendizado gigantesco, cara. E nós não podemos perder isso. Então, quer crescer, aprenda, absorva com eles. Você entendeu? Então, o pastor Antônio é um cara assim que... perdoa, viu, pastor Antônio? É um pastor assim que tem muito para nos oferecer. Sim. Você entendeu? E nós podemos aprender muito com o legado que ele vem deixando aí. E aí tem outros, né? Não vou falar dos outros não, porque vai que alguém não gosta aí. Aí fica chateado. Mais top. Aí a gente tava lá na parte lá dos obreiros, né? Lá da Grande Luanda lá. Co-pastor. Daí você virou co-pastor aos 24 anos. E como foi depois 24 anos. Você liderou a juventude lá? Antes? Liderei a juventude antes de ser co-pastor. Lá da sede. Como co-pastor, eu liderei de novo a juventude. Foi até na época que eu levei o Miss Davidson lá. Missionário Wilson. Então. Aí nós fomos desenvolvendo o ministério ali. Com 2 anos que eu era co-pastor, eu fui segundo vice-presidente. O Márcio era primeiro, eu era segundo vice. Do campo. Aí. Eu era diretor de missões também, fazia cruzada evangelística no campo inteiro, cara. Luanda tinha
10 cidades, e eu pegava um caminhão com equipamento de som lá. Tinha um irmão lá em Loanda, cara, que ele era muito terrível comigo. Que eu não sou um cantor, gente, né? Não me peçam pra cantar. E nós ia pras cruzadas, não tinha tanto apoio, né? A negada quer cantar no congresso, mas não quer cantar no culto evangelístico lá na praça. Então não tinha cantor. E aí o Roberto ia fazer o quê? Cantar. Ia dar uma de querer cantar lá na... Ele falou assim, ó, por favor, não faça mais isso. Não atrapalha, cara, porque você canta, você atrapalha o que nós estamos fazendo. Até, na verdade, essa questão das cruzadas é algo que me marcou muito, sabe? Eu desenvolvi, né, um amor muito grande por vidas, você entendeu? Eu tenho, assim, uma paixão muito grande por vidas, por pessoas, por salvação. Eu acho que igreja onde não existe salvação de almas é uma igreja que está com uma séria deficiência, você entendeu? E tudo isso porque eu cresci evangelizando, pregando na rua, tratando dependente químico. Nós chegou uma época lá em Luanda que nós tínhamos na igreja mais de 35 a 40 dependentes recuperados, fora a família que vinha para a igreja, que participava. Nós éramos convidados pelos conselhos municipais que tratavam dessa questão devido já à abrangência, né? Eu vinha para Maringá trazer dependente químico para tratar aqui nas casas de recuperação e tudo mais, e fora isso fazíamos as cruzadas, e era interessante que toda vez que nós marcávamos cruzada formava tempo pra chover, cara. E aí tinha um irmão lá que ficava tirando sarro de mim porque eu não cantava bem, né? E ele me ligava falando assim, Roberto, e agora? Um tempo de chuva aí e tal. Vamos ou não vamos? Eu falei, cara, a não ser que esteja chovendo, nós vamos. É por isso que eu gosto de você, cara. É por isso. E nós partia. Chegava lá, cara, tinha vezes que começava a chover no meio do culto. Você entendeu? Nós saía correndo, catar caixa de som e equipamento, não sei o que. Você entendeu? Tinha vez que terminava de pregar debaixo de chuva. Você entendeu? Jogava uma lona por cima das caixas lá, pegava um guarda-chuva pro pregador e terminava de pregar debaixo de chuva. Mas teve uma vez que foi muito marcante, cara. Nós marcamos lá num bairro de Luanda, bairro Sol Nascente, tem uma igreja nossa lá, e nós marcamos lá uma cruzada. E nesse dia, depois das 5, o som já montado, o tempo virou para chuva assim, e não chovia, começou o culto, era umas 7h30 mais ou menos, e aquele ventinho, sabe? Quando começa aquele ventinho da chuva, você fala assim, vai chover, com certeza vai chover. E aí, cara, começou ali e tal, e gente cantando hino e tudo mais, o pastor Glaucio na época, Roberto, ajeita aí pra pregar mais rápido, né? Pra começar logo a pregação, porque vai chover, né? E aí, cara, eu falei assim, eu ia pregar naquela noite, nós ajeitamos ali e tal, cortamos metade dos louvores e eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, começou aquele orvalhozinho cair. Sabe aquele sereno? Uhum. Vai começando a cair assim. Cara, eu lembro até hoje, o pastor Glaucio levantou a mão assim, falou, Jesus, segura a chuva até que nós terminemos o culto. Cara, parece que passou um vento assim, ó. Limpou ali. Tirou a chuva, não tinha mais sereno, não tinha mais nada. Uau. Eu preguei, tá? E ele tava ali atrás orando. Você percebia que ele tava orando, sabe? Era o Elias. E preguei ali, 9 pessoas aceitou Jesus. Uau, naquela noite. E terminamos o culto, carregamos o caminhão, jogamos a lona. Caiu a água, cara, chuva. Eita. Falei, cara, realmente Deus é um Deus poderoso e Ele pode fazer coisas extraordinárias, cara. Porque é muito forte, muito forte. As experiências que você tem com Deus quando você se dispõe a fazer a obra de Deus. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, pastor, parece que o senhor não duvida de nada. Eu falo, cara, eu já vi muita coisa na minha vida para mim duvidar que Deus possa fazer alguma coisa. Não tem como eu duvidar que Deus possa fazer, porque eu já vi Deus fazer. Tem gente que fala assim, não, um dependente que não pode sair do crack. Eu falo, pode, eu já vi. Eu vi com o meu olho, eu tava lá junto com ele,
quando ele largou o crack, você entendeu? Você sempre teve essa pegada evangelística, né? Sempre tive uma pegada evangelística. Eu conheci o Roberto, né? Não sei. Como que era o nome do projeto lá? Espalhe o Amor, nós temos Amor. ainda, Espalhe o Amor. Só que agora nós mudamos, redirecionamos um pouco os atendimentos, né? Por causa da questão pastoral, a gente, como pastor, a gente não consegue, talvez, atender todas as demandas. Hoje mesmo, é que ninguém sabe, né? Os corres dos bastidores, né? Mas o Robertão tava em atendimento, almoçou rapidinho pra estar aqui. E a gente louva a Deus pela sua vida, Roberto, porque a gente sabe que não é fácil, né? Amém, glória a Deus. Não é fácil, é corrido, né? É corrido. A vida pastoral, tem muita gente que... Essa semana eu tava conversando com o Leno e a gente falando sobre isso, né? Tem gente que fala assim, você faz o quê? Eu sou pastor, mas só isso? É um hobby. Ai, Deus do céu. Alguém coloca a mão na cabeça e repreende, que não é possível. Só isso? Só isso como, cara? É tudo entendeu? isso, né? Eu tive 2 Fala assim, atendimentos. era até pra ser o cabeludo, o pastor. Não, nem me fala. Então, assim, é uma vida muito corrida, assim, entendeu? Você tem muitas atividades. E é integral, né? Porque os outros serviços tem hora Sim. pra começar e pra acabar, né? Sim, você entra no Pastor trabalho tem. 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, e se o patrão te mandar um e-mail, você pode processar ele. Você entendeu? Porque o cara tá te incomodando fora do Cobrar hora horário. extra. Pode cobrar hora extra. Agora, eu não. Eu trabalho de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Sim. E se você não tomar cuidado, às vezes, você rouba tempo da própria família. Você rouba tempo de você mesmo viver, você entendeu? Então, assim... E eu sempre vivi no ministério. Trabalhei lá no ano, vice-presidente, aí o pastor Glaucio foi embora. Quando o pastor Glaucio foi embora, aí eu fiquei meio por ali, assim. E antes do pastor Glaucio vir embora, nós fizemos uma EBO lá. E nessa EBO o pastor Robson foi ministrar. Então eu conheci o pastor Robson lá, através dessa EBO que nós fizemos. Um dia nós almoçamos junto lá e ele tava fazendo uma entrevista de emprego comigo. Nós conversamos 2 horas, cara, no almoço. Terminamos de almoçar e, indo embora e conversando e perguntando e tudo, eu respondendo. E aí eu não sabia, mas ele tava fazendo, era entrevista de emprego já. Que aí dali ele já se interessou em me trazer para Maringá. Só que como tava com o pastor Glaudston e por causa de uma questão ética ministerial, ele não queria me convidar, né? Enquanto eu estivesse com o pastor Glaudston. Então o pastor Glaucio foi para Laranjeiras do Sul na época, e aí nessa de ir para Laranjeiras do Sul ele falou assim, eu vou para lá, vou me organizar, depois vou dar um jeito de te levar para lá. Nós sempre foi. Inclusive hoje ele vem na minha casa e tudo mais. E eu vou te levar para lá. Só que nesse intervalo desse se ajeitar lá, o pastor Robson chegou primeiro. E Deus, eu tava num momento assim complicado, porque na época eu tinha deixado de receber da igreja. Fiquei um tempo sem receber da igreja e ficou bem apertado assim, né? Aí eu fui pregar em Nova Andradina, no Mato Grosso, e Deus usou um pastor lá para falar comigo. Falou assim, uma porta fechou para você. Exatamente assim. O cara nem me conhecia, nunca me viu. Uma porta fechou para você e você tá pensando que acabou o seu ministério. Deus mandou te dizer que tem uma porta imensamente maior abrindo. E o lugar para onde Deus vai te levar é tão grande que você vai se assustar quando chegar lá e ver. Você entendeu? E lá, a partir de lá, Deus vai cumprir inúmeras promessas que tem feito a você aqui. Aí ele falou assim, conta o dia. Nos próximos dias você vai receber uma proposta. Eu saí de lá, com 15 dias... eu já estava acertado para mudar para Maringá. Você entendeu? Eu estava acertado para vir para cá. Mudei para cá dia 4 de maio de 2016, né? 7 anos. 7 Quase anos. 7 anos. Agora dia 4 de maio. Faz 7 anos que eu estou em Maringá. Pensei em voltar algumas vezes para Luanda, porque não é fácil, né? A questão de mudança, o ambiente. É muito interessante. O Guilherme vai saber disso talvez melhor do que o Felipe, porque hoje o Felipe já não está na igreja que ele cresceu. Mas, cara, quando você se constitui obreiro na igreja que você nasceu,
as pessoas têm um olhar muito cativante para você. Sabe? Eles têm aquele olhar de orgulho, porque, poxa vida, olha, eu vi esse menino correndo aqui no meio dos bancos, olha ele, tá aí, olha que benção, não sei o quê. Então, parece que as pessoas estão empurrando você para cima, assim. Quando você já não está mais nesse ambiente, é muito diferente a sua forma de lidar, né, ministerialmente. E aí, quando eu mudei para Maringá, até visto com todas as dificuldades que o Campo de Maringá estava enfrentando na época, eu fiquei bem na época da transição, né? Foi bem complicado, mas eu não tinha muito espaço para trabalhar ministerialmente. Aí, olha que experiência interessante. Eu saí de Luanda, vice-presidente, né? Pastoreava uma congregação que nós fundamos, construímos, organizamos, deixamos lá com 80 membros. Deus fez assim milagres poderosos lá na Vila União, né? Tem uma igreja lá estabelecida hoje, coisa mais linda a igreja. E eu saí de lá pregando 3 vezes na semana, porque não tinha muito obreiro, então era nós que pregava. Cheguei em Maringá, eu fiquei 8 meses sem pregar em Maringá. Nossa. Pra moçada aí que acha que o pastor tá judiando demais de você, né? Fica aí uma experiência que o ministério não tem a sua confirmação só quando eu estou com o microfone na mão. Você entendeu? O ministério não se confirma na vida da gente só quando eu estou em cima de um púlpito pregando. Eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter essa convicção. Então, mesmo assim, na época foi muito difícil, foi um aprendizado muito grande, porque eu cheguei em Maringá com um trabalho mais voltado para a diaconia. Os irmãos que ouvirem aí vão lembrar de mim lá no pátio, recebendo o pessoal, abraçando os irmãos, estacionando o carro, você entendeu? Ficando por ali, cuidando e tudo mais. E aí, em contrapartida, tinha alguns obreiros ali da sede que tinha aquele certo ciúme. Quem que é esse cara de fora? O que ele tá fazendo aqui? Porque existe, você entendeu? É humano, você entendeu? E aquela coisa e tal. Ainda assim, eu fui me desenvolvendo junto à igreja. Um dia, eu me lembro até hoje, tinha uma vigília uma vez por mês lá na sexta-feira. E eu tava com uns 4, 5 meses, mais ou menos, que eu tava em Maringá. E eu falei pra Sandra, Sandra, eu acho que eu vou embora, não tá legal, não tô gostando. E aí começa a surgir aquelas dúvidas, né? Será sim, que Deus mesmo que falou? Sim. Era pra cá mesmo, não era. Então eu fiquei naquela situação. Aí eu falei, quer saber? Vou na vigília hoje. Quando eu fui na vigília, quando começou assim, era bem simples, lá na sede, não tinha nem esse teor de vigília que nós temos hoje, instrumento, banda tocando, pregadorzão de fora, não. A oração mesmo, cantavam os 2 hinos da harpa e trazia uma palavra ali. Aí o pastor que cuidava lá chamou eu e falou assim, você não dá a palavra para nós? Eu falei, não, posso dar, não tem problema não. Até foi um alívio, sabe? Eu falei, glória a Deus. Aí dei uma palavra lá, tudo. No final nós fazíamos um círculo pra gente orar, encerrando. E nessa oração, né, todo mundo em círculo assim, eu comecei a orar com o olho fechado e orando e tal. E tinha uma irmã visitando a gente de Brasília. Tava visitando ali, tinha ido junto com uma família. E rapaz, eu comecei a ouvir aquela irmã falar em língua estranha lá longe, assim. E a gente orando e tudo, aquela benção, e a irmã falando em língua estranha lá longe. De repente aquela língua estranha começou a se aproximar. E foi se aproximando, e foi se aproximando. Quando eu percebi que estava muito perto, eu abri o olho. Eu falei assim, mas tá muito perto isso aqui, será que... Eu abri o olho assim, quando eu abri, a irmã já estava na minha frente já. E ela falou para mim assim, nunca me viu, irmã. Falou assim, você tá pensando de ir embora. Eita. E não é para você ir embora. Deus te plantou aqui. Exatamente assim. Deus te plantou aqui. E mais... Deus, a partir de agora, vai começar a colocar projetos na sua mente. E você vai executar, e Deus vai mandar pessoas para te ajudar a executar esses projetos. Foi quando surgiu o Espalhe o Amor. Meu Deus. Você entendeu?
que aí nós começamos a fazer mutirão social, fizemos uns 2 mutirão social, fizemos o atendimento aos moradores de rua, aproximadamente 2 anos, né? Nós trabalhamos com um morador de rua, e é uma experiência agigantadora pra gente. A visão de mundo é assim, nós saímos daquela mente fechada para uma amplitude muito grande, você entendeu? O mundo não gira só em torno de mim, sabe? Nós conseguimos ver o mundo de uma forma diferente. Foi muito bom, uma experiência assim maravilhosa. Conseguimos tirar algumas pessoas da rua, você entendeu? Estabelecer a família, reconstruir. E eu acho muito engraçado que na época, lá na sede lá, os moradores de rua iam para assistir o culto, cara. E os caras tinham aqueles carrinhos de supermercado, aqueles negócios. Eles chegavam, estacionavam na parede lateral da sede, assim. E aí os obreiros já falavam assim: Roberto, os seus membros chegou lá, ó. Aí nós íamos, eu tinha uma equipe, né, que trabalhava, e a equipe assim, cara, sensacional, uma equipe muito boa, e eles iam lá, pegavam essas pessoas, levava para dentro da igreja, sentava do lado delas, às vezes meio sujo, meio cheirando mal às vezes, mas sentava do lado delas, terminava o culto, despedia, mandava para casa. Então isso foi gerando uma transformação no entendimento, você entendeu? Fomos crescendo ali, as pessoas passaram a nos ver de um jeito diferente, porém a minha condição ainda não era uma condição pastoral, porque se tem algo assim que eu tenho muita convicção na minha vida, é do meu chamado. Eu não sou pregador itinerante, você entendeu? Eu não sou Meu chamado é pastoral, é liderança, é trabalhar com pessoas, é estar envolvido nessa administração, nessa organização com a igreja. Eu tenho plena convicção. Às vezes as pessoas falam: mas as pessoas não me chamam para pregar, eu não tenho tanta... o meu chamado está voltado com o pastoreio. Tanto é que eu não consigo faltar na igreja no domingo à noite, cara. Já teve ocasião de eu ter que viajar ou ter que atender uma agenda que não havia jeito de falar não, e eu ter que ir e eu ficar desesperado. Cabeça fica lá, né? Não, eu não estava no culto, eu não estava no lugar, eu estava lá na igreja. Eu queria saber quem foi, eu queria saber como é que foi, eu queria saber se tinha visita no culto, se não tinha visita no culto. Entendeu? Na praia, ele com o pezinho na água assistindo ao vivo. Bem isso aí, você entendeu? Bem isso aí. Eu tô lá na praia, lá fui agora, começo do ano, tirei umas férias, e eu tava lá e eu assisti os cultos ao vivo, você entendeu? Minha esposa fica doida. Não é possível. Eu não aguento. Eu sou emocionalmente apegado, você entendeu? Eu gosto muito desse negócio. Então, assim, na época, ali na sede, pra mim era muito difícil. Porque eu não estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Você entendeu? Eu não estava fazendo aquilo que eu fui realmente chamado para fazer. Eu gosto de fazer isso. Então, foi passando o tempo, houve a transição, o pastor Antônio chegou. Quando o pastor Antônio chegou, eu já conversei com ele: pastor, meu chamado é esse, é essa a minha vontade, tal, eu tô aqui à disposição do senhor, mas a minha vontade é essa daqui. Aí foi desenrolando, aí surgiu a situação da Juventude ADC, né? Que na época foi um grande desafio, uma enorme experiência, você entendeu? E que mudou realmente o contexto da minha história ministerial a partir dali em Maringá, né? Que até ali em Maringá eu ainda não havia tido aquela visibilidade ministerial, digamos assim, como eu tinha em Luanda, por exemplo, as pessoas olharem para mim estritamente como pastor, né? Ainda não tinha. E aí, a partir de então, foi que surgiu essa visão com mais eficiência. E baita desafio, hein? Rapaz, é negócio. Vamos pra Juventude ADC? Vamos. Esse que foi um dos componentes, puxa aí pra nós. Roberto, conta pra gente aí como que foi
né? Porque assim, o pessoal às vezes não conhece, mas foi um período muito duro essa transição pra gente, né? Mudança de mentalidade, de visão e tudo mais. E aí foi onde surgiu muitos desafios, tanto na nossa juventude aí, né? Sim. Conta pra gente aí como que foi esse começo aí de Juventude ADC e chegar ao ponto que tá hoje, né? Hoje é fruto muito do trabalho que começou com o Roberto lá atrás, lá, estritamente. Então, na verdade, assim, nós assumimos a Juventude ADC em um momento bastante complexo. O pastor Antônio estava chegando, né? A igreja estava em uma fase de transição muito forte. O pastor chegou em setembro, eu assumi os jovens em novembro, eu acho. E quando assumi, eu conhecia todo mundo da juventude que estava, você entendeu? Mas quando eu assumi, eles acharam ilegítimo a minha posse ou a minha estadia ali. Naquele sentido assim, por que você nos lidera? E é algo assim que é muito desafiador. Na época... Aí, só interrompendo, a gente tá falando no começo de resistência, né? Eu acho que não tem resistência maior do que essa. É um negócio assim muito complicado, você entendeu? Você se sente, você próprio gera um sentimento de será mesmo que eu devo estar aqui? Sabe? Só que assim, eu percebi como uma oportunidade de, a partir daquilo ali, conseguir fazer crescer. E o Felipe foi muito feliz aqui em umas colocações, no sentido assim, tinha que reconstruir a estrutura, que não tinha, saiu mais de 50%, tinha que reconstruir o entendimento de igreja, de visão de igreja, como que nós vamos ser igreja realmente, você entendeu? Porque estava voltado para uma direção e aí a nova configuração não batia, e eu sou uma pessoa assim, eu sou do interior, cara. Gente do interior é um tanto mais fechado, parece a cabeça em certos sentidos, e não por uma questão ruim, é a formação, é o jeito que foi criado, você entendeu? E nós fomos criados assim, igreja, oração, palavra, jejum, consagrar a vida, você entendeu? Escola dominical e se divertir quando dá, você entendeu? E na conjectura de muita gente, é assim, se divertir sempre e quando der nós vamos para a parte espiritual, você entendeu? E a minha visão já era ao contrário, então levou um tempo até a gente conseguir. Eu teve situações assim de jovem falar assim, não vai mais se converter almas, porque não tem isso na igreja. Eu falei, desde que tenha Jesus na igreja, sempre haverá conversão. Glória a Deus. Agora eu imagino o Roberto tendo que aguentar. Imagina. A rapaziadinha falando isso aí pra ele, né? Alguém já experimentado na fé, né? Experimentado, experiente. Experiente, eu ouvi falar que não ia ter salvação de alma. Não ia ter salvação. Ninguém vai se salvar. Eu falei, não. A salvação não depende de coisas materiais e humanas. A salvação depende de Jesus no meio da igreja. Se Jesus estiver presente, sempre existirá salvação. E aí a gente começou a trabalhar, junto a isso começou a chegar muita gente, você entendeu? Chegou muitas pessoas para nos ajudar. O Felipe chegou nessa época, Caleb chegou nessa época, a Bruna chegou nessa época, sabe? Tem muita galera assim que foi chegando, foi somando, foi abraçando, foi se envolvendo ali. Eu resgatei algumas pessoas que tinham dado uma parada de trabalhar com os jovens ou envolvido com os jovens, por exemplo, o Eliel, né? Que até hoje é regente dos jovens. E hoje é o regente da UMAD Semar, né? Agora foi convidado para estar ajudando, mas praticamente que o regente da UMADEPAR da 10ª região. Então, assim, Deus foi direcionando a gente para a gente chamar pessoas, colocar pessoas, e essas pessoas foram desenvolvendo o trabalho ao ponto de nós, para você ter uma ideia, nós falamos em ter um coral de jovens na sede e foi quase que uma guerra mundial, cara. Eles ficaram bravos com a gente porque nós falamos que ia fazer um coral de jovens. Nós fizemos até um comparativo lá uma vez.
a primeira vez que os jovens cantou na sede foi em fevereiro de 2019, 2020, não sei. E aí tiraram uma outra foto de fevereiro do ano seguinte. Não, do congresso, não foi? Foi do congresso. Eu não sei exatamente. Eu lembro que tinha montagem. Fez a montagem, cara. Surpreendente quanto aumentou, você entendeu? E assim, eu fiquei muito feliz porque o resultado gerado na Juventude ADC foi um resultado assim muito rápido e espontâneo, ao ponto de as pessoas me perguntarem assim: o que você fez? Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu fiz. Nós estamos aqui e o negócio está acontecendo. Você entendeu? Aí nós montamos a oração de sexta-feira à noite. O pessoal, não, tinha que ter uma sextaneja, tinha que fazer não sei o quê. Levar um touro mecânico. Vou contar aí. Eu não vou revelar o nome. Eu não vou revelar o nome da peça aqui. Eita. Falei assim: não, eu vou fazer oração. Oração? Quem que vai vir orar? Não vai vir ninguém orar aqui sexta-feira à noite. Sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, jovem vai vir orar na igreja. Aquele escândalo, sabe? E eu falei: Deus, eu não sei trabalhar de outro jeito. Você entendeu? Eu faço lá na igreja campanha de oração a semana inteira. Você entendeu? Faço lá na igreja campanha de jejum a semana, sabe? Eu falei: não, Deus, eu não vou, eu vou no caminho que eu sei. Você entendeu? E nós montamos, a princípio ia lá pouca gente, foi aumentando. Você participou também, o Felipe era de lá. Nós vimos inúmeros batismos com o Espírito Santo. Nós vimos jovens sendo capacitados ministerialmente ali. E um dos que eu fui, um amigo meu foi batizado com o Espírito Santo. O Vitor Oliveira. Vitinho, um abraço pra você, lá do Tuiuti. Vitinho foi batizado com o Espírito Santo. Eu lembro do dia que ele foi batizado. Eu acho que teve mais gente, naquele dia teve, eu acho que algumas pessoas foram batizadas e um deles foi o Vitor. Foi 4 pessoas, se eu não me engano, nesse dia. Eu lembro. Numa sexta-feira à noite, sem pregador grandão, sem cantor famoso. Numa salinha. E era depois de uma EBM, eu acho. Eu acho que foi depois de uma EBM. A gente foi pra lá. Assim, ó. Eu acho que foi mesmo. Tava todo mundo meio cansadão. Então é assim, Deus, ele não precisa de justificativas para fazer alguma coisa. Deus só precisa de pessoas que estejam dispostas. Se as pessoas abrirem-se para Deus e entender que Deus ele pode fazer, Deus ele se encarrega, você entendeu? De fazer com que as coisas fluam naturalmente. Uma coisa que eu me preocupo muito é em não roubar a atenção de Deus para mim, sabe? Porque é muito complicada essa relação de sucesso na igreja, digamos assim, né? Essa situação de que tá funcionando bem, mas a glória não é minha. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu sempre vejo assim, ó, que se não fosse Deus em todos os momentos, eu não conseguiria, ou nós não teríamos visto nada do que aconteceu. Você entendeu? De os próprios jovens que disseram assim: não canto nem coral, está lá no meio do grupo do coral cantando e chorando, porque a glória de Deus estava se manifestando através daquilo que estava acontecendo ali. Você entendeu? Então eu vejo assim, que se nós trabalharmos do jeito correto, com a direção de Deus, Deus ele vai se encarregando de fazer as coisas funcionar. Não existe, às vezes eu vejo esses anúncios, né, na internet: seja um grande pregador, seja um grande líder. Eu fico olhando aqueles negócios e falo: cara, se eu dependesse desse negócio eu tava perdido, cara. Porque tudo que eu aprendi, e aqui fica uma dica pra moçada aí, tudo que eu faço hoje eu aprendi na igreja. Na prática. Lá na igreja, participando do culto de terça-feira, participando da escola bíblica dominical, estando perto do meu líder. Eu nunca tive um David Leonardo ou um Thiago Brunet na minha vida dando curso pra mim, ó, faz assim, faz... Nunca tive. Você entendeu? Eu aprendi com homens que fazem ali, ó, na prática, que estão atuando, e às vezes aí eu deixo mais
Porque Roberto, sou indignado com isso. Às vezes o pastor da gente tá ali, ó, trabalhando, se esforçando, fazendo o máximo, e nós valorizamos mais um cara que nós nem conhece. E muitas vezes o cara não faz nada. Porque é muito fácil eu sentar aqui nessa mesa de podcast, por exemplo, e dar uma lição num negócio que eu não sei, eu nunca fiz. Eu não pastoreio, como é que eu vou ensinar um pastor a pastorear? Eu não lidero, como é que eu vou ensinar um líder a liderar? Então, para que eu, Roberto, possa aprender, eu tenho que olhar para o pastor Antônio. Porque ele lidera, ele põe a mão na massa, ele está fazendo. Você entendeu? Eu preciso ter esse feeling. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu desenvolvi meu ministério. É lá dentro da igreja, para aquelas galera que vai no culto só no domingo à noite, né? Participa lá só daqueles cultos de congresso. Cara, o ministério seu tá falido, cara. Não vai crescer. Porque o meu crescimento ministerial depende de eu estar lá, de eu ver acontecendo, de eu aprender até com quem fez errado. Você entendeu? Porque o que fez errado dá uma lição para mim de como não fazer. Aprender como não fazer, às vezes é muito mais evidente do que aprender como fazer. Você entendeu? Nós precisamos ter isso em nós. E muitas vezes nos dias que nós estamos vivendo hoje, a galera eles quer partir para um lado assim, ó, eu quero pegar pronto e quero que tudo funcione. E não é assim. Nós assumimos a Juventude ADC, e assumir a Juventude ADC era um grande desafio, porque não tinha muita gente, e os que tinham estavam... Peraí, resistência, ou não é, eu faço, mas não faço, eu preciso confiar em você. Então, nós tivemos que desenvolver isso, trabalhar com isso, aprender a lidar com a resistência, aprender a lidar com os desafios, aprender a superar isso, e aí sim chegar do outro lado e falar assim, ó, nós vencemos. Você entendeu? Agora, igual nós vemos muitas vezes as pessoas querendo fazer, eu quero fazer, mas eu quero pegar pronto. Você entendeu? Igual pegar hoje a Juventude ADC lá bonitinho, que legal, tudo funcionando, lá o Felipe e o Alisson, o eu consigo fazer melhor que eles. Cara, eles tiveram um trabalho gigantesco para chegar lá. Muitas vezes eles pensaram assim, eu vou desistir, mas não podia. Você entendeu? E aí eles persistiram, eles pediram orientação para Deus, eles foram atrás, eles buscaram orientação e Deus foi fazendo as coisas para que eles pudessem ser estruturados. Você entendeu? O ministério é isso. O ministério é você saber que você vai ter desafios, mas que romper esses desafios vai gerar experiência, porque eu vou crescer, eu vou ter experiências com isso. Você entendeu? Às vezes eu aconselho as pessoas hoje, e a maior parte daquilo que eu aconselho as pessoas hoje são de coisas que eu vivi. São coisas que eu vi. As experiências que eu passei lá atrás. Aí eu fico pensando às vezes, se eu tivesse desistido depois dessa experiência ou antes dessa experiência, eu não teria capacidade de agora aconselhar. Roberto, tem uma frase que fala assim, ó, que diploma sinaliza que você aprendeu, cicatrizes mostram que você venceu. Então, você falou muito da questão, até mesmo do líder, da gente estar envolvido na nossa igreja e ver o erro de outras pessoas, até mesmo participar, ter que fazer alguma coisa. Essas experiências, essas marcas aí lá na frente vai curar muita gente, né? Vai curar muita gente. Então eu tenho certeza que todo esse tempo que você passou aí, muita coisa que você passa hoje no Santa Clara, né? Muita coisa que você passa. Exato. É uma coisa que você já passou lá atrás. Eu falo muito isso pra galera. Eu falo assim, ó, eu vim do mundo, né? E tem muita coisa que eu vi lá, que eu ouvi lá, que hoje eu consigo explicar pra pessoas que às vezes querem sair ou estão chegando. Então as nossas experiências, exatamente, valem muito, né? Elas fazem com que a gente tenha uma base sólida. As experiências fazem isso. E se eu pulo a fase da experiência, eu nunca vou ter base sólida. Se eu não me machucar, se eu não sentir dor, se eu não sofrer em alguns momentos, eu nunca vou conseguir lá na frente resistir. E aí, o Guilherme e Felipe, existe uma situação assim, ó. Tem gente que já virou um perfil de caráter nele, fugir.
E isso é muito sério. É muito sério porque, primeiro, a pessoa nunca vai chegar a um nível elevado. Não desenvolve, né? Não. Ele nunca vai conseguir se desenvolver ministerialmente, ele nunca vai conseguir atingir um nível ministerial. E o segundo problema é a própria frustração que a pessoa vai sentir de si mesmo, porque ela sempre foge. Cara, eu tive muitas oportunidades de fugir. Você entendeu? Uhum. Eu tive momentos que o pastor chegava, Roberto, não vamos conseguir mais pagar seu salário. Aí a igreja falou assim pra mim assim, mas ô pastor, e aí? O senhor vai abandonar a igreja? Eu falei, não, eu não pastoreio por salário. Nós vamos continuar trabalhando aqui na igreja, pastoreando, mas eu vou trabalhar fora, não tem problema não. Quando eu morava em Luanda ainda. Uhum. Você entendeu? Eu já tive inúmeras oportunidades de falar assim, ó, não vou ficar mais. E isso eu tô falando só das minhas experiências. Sem contar que se você for sentar a Sandra aqui para falar sobre a vida dela como minha esposa, você entendeu? As pessoas... Você ouvir alguém falando mal de você é uma coisa, cara. A sua esposa ver alguém falando mal de você é 100 vezes pior. Elas sentem como se estivesse enfiando uma faca nelas. Você entendeu? E às vezes, o que acontece? Elas sofrem mais do que nós mesmos sofremos. Você entendeu? É por isso que esses momentos, eles vão nos fazendo crescer. E tem muita gente que desenvolveu um perfil de fuga. Apareceu um problema, foge. Não assumir responsabilidade. Não assume responsabilidades. Não enfrenta desafios. Uhum. Não vai pra cima naquele momento que é decisivo. É decisivo o momento, cara. Se você afrouxar, perdeu. E a pessoa não vai. Você entendeu? Então, como líderes chamados por Deus, nós precisamos nos posicionar diferente. Você entendeu? Nós fizemos academia de líderes aí e foi assim extraordinário, foi muito bom. Parabenizamos aí toda a liderança de Maringá, porque a nossa academia de líderes foi extraordinária. E eu já tive pastores que chegou em mim e falou assim, cara, vocês fizeram um negócio que mudou a liderança lá da minha congregação, cara. Vocês fizeram um negócio que revolucionou lá a liderança da minha congregação. A liderança da minha congregação é outra liderança, cara. Tá diferente, tá mais empenhada, tá mais visionária, tá correndo atrás, fala com os liderados. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. E isso é resultado não de repente da nossa perspicácia, mas é resultado do empenho que eles tiveram de ir lá. Porque nós fazer é uma coisa, mas nós tivemos 94 inscritos, cara, sim, só do nosso campo. Então isso é muita gente. A galera tá empenhada, a galera eles querem fazer, eles querem participar, eles querem ver crescer, você entendeu? E isso vai produzir um resultado muito grande pro nosso campo. Vocês vão ver. Glória a Deus. Quando você estava contando sobre essa dificuldade de assumir responsabilidade, muita gente acaba fugindo diante do desafio, né? Eu lembrei até daquela passagem que Golias estava insultando, né, todo Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Exatamente. Nem os soldados mais capacitados de Israel, ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Aí foi necessário ir o menor da casa de Jessé, alguém que tinha chamado, como você disse, convicção do chamado, para ir lá e desafiar ele, né? E olha só onde entra a experiência. Quando Saul falou assim, ó, você não pode, você é um menino, você é pequeno. Ele falou, cara, você não tá entendendo. Foi um leão lá, eu matei o leão. Depois foi um urso, eu matei ele também. Você entendeu? Então o que acontece? Quando eu enfrento os meus desafios, os próximos, mesmo que sejam maiores, eu não vou fugir deles. Uhum. Não vou fugir. Você entendeu? Eu sei
E isso eu falo com muita convicção. Eu sei o Deus que me chamou. É o que Davi fala, né? Ele não vai no nome próprio dele, né? Ele vai no nome Exatamente. do Senhor Jesus. Entendeu? Até minha mãe, quando eu falei com ela, por exemplo, que nós assumimos a Almadicemar, né? Aí ela fica assim, muito espantada, porque a nossa família é muito humilde, né? Você tem uma ideia, até eu dou risada que na minha família não tem ninguém formado em faculdade, cara. Eu tô fazendo faculdade agora e eu o primeiro da raça. Você entendeu? O pessoal muito humilde, ela fala assim, nossa, meu filho, mas você vai conseguir, meu Deus. Olha, vou orar por você. Meu pai hoje, ele me liga e fala assim, meu filho, pega firme, meu filho, faz mesmo. E às vezes até meio embargada a voz assim, sabe? Porque ele viu Deus fazer coisas na minha vida, promovendo um crescimento que ele fica... Ele quase que não acredita, não entende. Porque não é típico da nossa família. Você entendeu? Não é comum ver na nossa família um crescimento tão grande, de repente até em tão pouco tempo. Porque, por mais que pensem que eu sou mais velhinho, eu tenho 36 anos, né? Então eu sou um cara muito novo para ter vivido tantas experiências. Você entendeu? E eu louvo a Deus porque sempre que nós nos dispomos a fazer alguma coisa, Deus, ele se aproxima de nós assim e ele vem fazendo muito mais do que aquilo que nós tínhamos imaginado realmente. E aí também ligando, né? Como que as coisas são. Se você tivesse negado às vezes algumas coisas lá atrás, talvez você não tava aqui hoje, né? Então, um exemplo bem simplório, né? Se você tivesse negado aquela oportunidade lá que você contou com o Nivaldo lá, talvez hoje você não tava aqui. Exatamente. E quantos jovens às vezes que a gente vê que por causa de vergonha, por causa de timidez, não quer enfrentar um desafio, às vezes de dar uma palavra, né? E isso, às vezes, é o começo de algo gigante que vai acontecer na vida dele. Eu sempre tenho pra mim, assim... Até eu falo na igreja do Jardim Santa Clara, eu falo muito isso. Eu creio em Deus que eu estou preparando um Billy Graham. Porque nunca se sabe de onde ele está saindo. Você entendeu? Nunca se sabe de onde vai sair um grande líder. Às vezes você pega uma criança para apresentar lá no púlpito e é um bebezinho, cara. Nasceu semana passada, bonitinho, cuticute, fofinho, mas aquele bebezinho ali pode ser um Moody da vida. Você entendeu? O cara pode ser Charles Spurgeon que tá ali no seu colo. Você não sabe. Você entendeu? Então, não sabendo disso, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que vierem na nossa vida. Nós temos que investir todas as cartas que nós pudermos na vida de alguém. Porque eu fico pensando, por exemplo, quem foi que instruiu Moody? Quem foi o discipulador de Charles Spurgeon? Quem foi o cara que sentou para ensinar John Wesley? Né? Apesar que tem a história da mãe dele ali e tudo mais, mas são homens que fizeram um trabalho extraordinário que quem estava por trás talvez nem apareceu. E eu falei assim, se eu tiver pelo menos instruindo um Billy Graham, pra mim já tá bom já. Eu já fico feliz da vida. Você entendeu? Não precisa eu aparecer numa escala tão grande, mas se eu estiver ensinando alguém que vai fazer um trabalho extraordinário na Terra, para mim já é o suficiente. É por isso que quando eu pego para fazer, eu não gosto de fazer nada pela metade. Eu gosto de fazer o máximo que eu puder. Você entendeu? Eu não pego assim, eu vou pegar aqui para ver no que vai dar. Você não vai ver eu fazendo isso. Você entendeu? Ou eu pego para fazer o máximo que eu conseguir fazer, ou eu não vou fazer. Você entendeu? Porque se você faz pela metade, você está furtando de algumas pessoas a oportunidade de um crescimento gigantesco. Que talvez, se você investisse o máximo das fichas que você pudesse, essa pessoa cresceria numa escala extraordinária. Então eu não posso fazer isso. Você entendeu? Eu preciso investir o máximo que eu puder, porque eu não sei se amanhã o Felipe não vai ser um Billy Graham da vida. Ou o Guilherme. Então, por exemplo, lá na Juventude ADC, o Felipe começou comigo lá. Você entendeu? Veio da Morangueira, toda uma situação e tal. Começou ali a trabalhar com a gente, desenvolver ali. E aí o que aconteceu? Saí dali da Juventude da sede, o Felipe ficou lá. Você entendeu?
Hoje, passou com outras pessoas e tal, foi arranjando. Hoje casou a liderança lá, ele e o Alisson, e a coisa tá caminhando. Você entendeu? Hoje voltamos a trabalhar aqui na Juventude ADC, na UMAD-SEMAR. E o que acontece? A minha intenção é que vocês cresçam. Você entendeu? A minha intenção é ver pessoas que nós estamos hoje como jovem, como adolescente talvez, amanhã estar liderando a UMAD-SEMAR e nós olhar para a pessoa e falar assim, ó, eu fiz parte dessa história aí. Você entendeu? Porque de que adianta eu fazer tanto, por exemplo, lá em Luanda, tem 4 igrejas dentro da cidade. 2 igrejas são dirigidas por pessoa que nós colocamos para pastorear. Você entendeu? Um é líder de jovens junto comigo, e ele está pastoreando a igreja. Na época eu estava lá, já foi colocado ele para pastorear. Quando eu estava em Luanda, pastoreei até hoje. E o outro, ele chegou na igreja ali, muita amizade e tal. Nós indicamos ele para pastor e está lá pastoreando até hoje. Você entendeu? Uma das maiores igrejas de dentro da cidade, fora a sede. Então, nós precisamos deixar esse rastro pelo caminho. Legado, né? Esse legado. As pessoas olharem e falar assim, ó, esse cara fez parte da minha vida. Esse cara fez diferença na minha vida. Tem uma frase que fala assim, herança a gente deixa para as pessoas, legado a gente deixa nas pessoas. Nas pessoas. Então, assim, se nós não tivermos essa capacidade, talvez o nosso ministério está sendo frustrado. E aí, nós não vamos ter, de repente, os frutos que poderíamos ter do chamado que nós fomos chamados por Deus. Entendeu? Então, é muito importante isso daí. Top. E aí, o Roberto, nessa linha do tempo que a gente vem seguindo aí, depois da Juventude ADC, né? Foi um sucesso em Maringá. Eu falo porque eu também estava nessa mesma época liderando jovens também, né? E o Roberto não ficou muito tempo, né? Acho que você ficou um ano e meio. Cara, eu assumi em novembro. Que você saiu em abril. E saí em março. Mas foi assim. Eu fiquei 1 ano e 5, 6 meses. 1 ano e 6 meses. Foi uma referência para Maringá. Revolucionou muito, né? Foi uma referência. Como que foi essa questão aí do meio aí pro final, para essa transição, e depois, o que aconteceu? É que na verdade assim, aí a gente assumiu, foi desenvolvendo, foi falando com a galera, chegou muita gente, nós estruturamos de uma forma diferente, porque eu entendo que liderança não se constrói sozinha, né? Nós temos a coordenação da UMAD-SEMAR, tem um monte de gente trabalhando com a gente, porque eu acho que tem que ter gente trabalhando conosco, nós não podemos trabalhar sozinho. Então na Juventude ADC nós fizemos isso, nós construímos uma coordenação muito forte, e a partir disso foi se estruturando a juventude, ela foi criando corpo. Nós trabalhamos muito forte a questão de acolhimento, porque sem acolhimento não dá para agregar, você não consegue agregar se não tiver acolhimento. Então nós trabalhamos isso muito forte na juventude. Foram se desenvolvendo ministérios dentro da juventude, eles foram desenvolvendo chamado em áreas específicas e foram crescendo dentro disso, né? Nós fizemos, depois de 7 ou 8 anos, um congresso. Fazia muito tempo que não tinha congresso, e nós fizemos um congresso, inclusive na sexta-feira à noite, no primeiro dia, não foi feito apelo. E aí teve uma jovem que veio pedir, eu quero aceitar Jesus, não foi feito apelo e tal. Eu quero me reconciliar, na verdade. Reconciliou com Jesus, e foi assim algo muito marcante para nós. É algo que foi produzindo muitos frutos. E quando nós saímos da juventude 1 ano e meio depois, já tinha bem mais de 100 jovens, 120, para mais até, eu acredito. Você entendeu? Mas tinha aumentado muito. E uma coisa que nós assimilamos também na Juventude ADC, e que às vezes as pessoas não assimilam, principalmente nesses departamentos, é que tem gente que é assim, só é do departamento quem canta no coral. E nós quebramos isso lá na juventude. Porque, primeiro, que a maior parte não queria ter coral. Então eu falei, não, mas vocês fazem parte da juventude do mesmo jeito. Não canta no coral, mas faz parte da juventude, né? Então nós quebramos isso. E nós entendemos que isso era uma barreira efetiva. Eu não faço parte dos jovens, não. Por quê? Porque eu não canto. Não, tá errado.
Você entendeu? E até fica aqui já como experiência pra galera aí, porque tem muita gente que tem essa visão, não canta no grupo, não faz parte. Quando na verdade o grupo é da juventude, se é jovem faz parte. Você entendeu? Então tira dali uma barreira que impede. E aí nós tínhamos muitos jovens que não cantava realmente, mas que participavam. Você entendeu? Que estava ali junto, que estava abraçado, que participava de outras coisas. Às vezes vinha na escola dominical, mas não cantava. Às vezes cantava, mas não vinha na escola. Vinha na oração sexta-feira à noite, mas não vinha na escola. Você entendeu? Então você percebia que o pessoal foi assimilando a ideia de que eu faço parte do meu jeito. Você entendeu? Cresceu, se desenvolveu. No ano de 2020... Foi o ano que começou a pandemia. Deus usou um pastor para falar comigo. Eu tava na sede. Ele falou assim: ó, você tem um rebanho. Veio um pregador lá de Curitiba. E numa terça-feira o pastor Antônio tava viajando com o pastor Jackson. E eu fiquei responsável pelo culto. E aquele pastor entregou uma mensagem para mim. Falou assim: ó, você tem um rebanho. Você pensa assim: nossa, eu tenho um rebanho grande, bom. Deus mandou dizer para você que vai dar um rebanho maior para você. E hoje você está como uma flecha que parece que está andando para trás, mas que quando Deus soltar a flecha, nada vai segurar você. E eu fiquei apegado naquela palavra. Eu acho que foi em janeiro, mais ou menos. Quando foi em março, eu assumi a igreja que eu estou hoje, lá no Jardim Santa Clara, que é uma paixão, né? Um abraço para todos os irmãos. Jardim Santa Clara, vamos se inscrever aí, faz favor, galera. Ajuda nós aí. Deixa o sininho ligado para receber mensagem, notificação. Jardim Santa Clara é uma paixão, realmente. É uma igreja que eu amo, você entendeu? É uma igreja muito boa, muito acolhedora, muito amiga, sabe? Nós chegamos ali em uma fase um tanto complicada, assim, mudanças de pastores assim muito próximas e a igreja um pouco fragilizada por tudo isso, né? Nós recebemos a igreja ali com quase 100 membros, talvez tivesse 100 bem apertadinho, e nós assumimos dia 11 de março, dia 20 de março fechou tudo por causa da pandemia. Verdade. Aí imagina, cara, eu vindo da Juventude ADC, acelerado a 280 por hora, de repente meter o pé no freio e puxar o freio de mão ainda, que era pra parar. Indo pra live. Cara, olha, não foi fácil, foi complicado. Foi bem complicado na época, nós sofremos bastante, apesar de que também, de certa forma, nós entendemos que Deus preparou um momento para nós darmos uma descansada, tanto eu como a minha esposa, porque o nosso ritmo ali na sede era muito forte, né? Nós trabalhávamos integralmente na igreja. A Sandra fazia zeladoria, eu ajudava ela, e fora isso nós cuidávamos da juventude, tinha todo o trabalho ministerial. Então estava bem sufocado mesmo. E agora nós indo para lá, nós ficamos esses 30 dias mais recluso, assim, mais tranquilo um pouco, e foi o que deu pra gente esse gás, essa respiração. Só que passando a pandemia, até o pessoal fala, né, na pandemia eu perdi muita gente. Eu não consigo visualizar isso, porque todo momento eu ganhei muita gente. Nós recebemos muita. Na pandemia fechada, dos 30 dias eu recebi 8 pessoas na igreja. Pessoas que foram lá e falaram assim: ó, quero membrar aqui com vocês. Você entendeu? E não era da nossa igreja, pessoa de outras igrejas. Ó, eu quero membrar aqui na Assembleia de Deus. Nós fizemos culto drive-in no estacionamento da igreja. Cara, eu vou contar uma experiência, vocês ouvem aí, porque essa é forte também. Nós fizemos um culto drive-in e no culto, no estacionamento e tal, cantou todo mundo, eu fui pregar. Quando eu comecei a pregar, eu vi passando uma meriva na rua, né? E essa meriva foi passando devagarzinho, sumiu para trás aqui, e dali a pouco ela apareceu de volta e parou, estacionou assim, e ficou ali, eu pregando, né? Aquela pregação animada. Eu não prego diferente em momento nenhum, gente. Eu sempre prego do mesmo jeito, na mesma empolgação,
Eu prego sempre no mesmo jeito. Pode ter 10 pessoas, pode ter 2.000. Vai ser a mesma coisa. E aí pregando lá no meio da rua, né? Os vizinhos lá sentados assim e tal. Aquele movimento. Aí coloquei o povo em pé para nós orarmos e fiz um apelo. Assim, quem quisesse receber oração que viesse. O cara da Meriva saiu do carro com uma latinha na mão, que eu não identificava o que era, sem camisa, e veio vindo, né, colocando a camisa no meio do caminho. E como era dentro do estacionamento da igreja, né, quando o cara chegou no último carro para já entrar no portão do estacionamento da igreja, ele parou do lado de uma família que estava ali. E parou, e eu fazendo apelo, e tá, não sei o que, papapá. Deus me deu uma mensagem para aquele cara. Deus me deu uma mensagem, e eu profetizei, Deus tá mandando dizer para você, tal, assim, papapá. Aí o cara destampou chorar, e eu falei pro irmão que tava do lado dele, que abraçou ele, né, o cara começou a chorar ali, tudo, e aí, irmão, traz ele aqui. E o cara não vinha, e chamando o povo aqui. Irmão, traz ele aqui. E o cara não vinha, e chorando. Dali a pouco ele ajoelhou, levantou. Eu falei, mas não é possível, irmão, não dá pra ir. Se não dá pra vir, vamos orar e vamos tocar o barco. Né? Aí terminei ali, orei. Quando eu terminei a oração, que eu dei a bênção apostólica, o cara veio. Eu falei, mas não é possível. Tava orando, o cara não quis vir, agora o cara tá vindo, ó. Veio. Quando ele chegou no pé do púlpito, cumprimentar ele, abracei ele, tudo. Ele falou assim, pastor, eu estava revoltado da minha vida, e eu passei aqui na frente, o senhor estava pregando, eu falei, esses pastor, e falou uma palavra de baixo calão, é tudo caloteiro, fica enganando os outros. Eu vou parar esse carro aqui e eu vou esperar, no final dessa mensagem eu vou lá xingar esse pastor. Vou lá falar pra ele que ele é mentiroso, que ele não vale nada, e isso e aquilo. O cara falando pra mim, e os irmãos assim, ó. E esse pastor é isso e aquilo e tal, e xingando umas palavras assim, sabe? E pastor, quando o senhor põe o povo em pé, que começou a chamar o povo pra vir pra frente, eu desci do carro e vim pra xingar o senhor aqui, falar que o senhor é mentiroso. Quando eu cheguei ali, pastor, eu travei e não conseguia me mexer mais. Eu não conseguia me mexer, eu tentava sair pra vir aqui pra frente, não conseguia, e o irmão que tava do lado dele chorando do lado. Eu queria vir, mas não conseguia me mexer, os meus músculos travou. Quando o senhor falou, aí eu não aguentei, porque o que o senhor falou é exatamente o que eu tô vivendo. A minha família me abandonou, minha esposa foi embora de casa, levou minha filha pequena, a minha vida tá uma perdição, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí ele começou a chorar ali, tudo, não sei o que. E aí ele falou assim, mas quando o senhor orou, eu senti que saiu de cima de mim um peso. E eu creio que eu fui restaurado por Deus. Cara, eu fiquei ouvindo aquilo assim, e pensando, falei assim, rapaz, eu vi isso acontecer com os outros. Eu ouvi esse testemunho contado por outras pessoas. Você entendeu? E agora eu tô vendo esse testemunho acontecendo na minha vida. Isso é muito impactante pra gente. Você entendeu? É igual você ouvir alguém contar assim, eu orei por alguém e Jesus curou do câncer. E de repente, ser você que está lá orando por alguém e essa pessoa ser curada. Você entendeu? E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, realmente, Deus está nesse negócio e Deus vai abençoar, vai fazer com que as coisas voltem ao normal e a obra de Deus vai crescer. Então, no Jardim Santa Clara, nós vivemos, né, desde que eu assumi lá, momentos assim de um grande crescimento. Eu gosto muito, igual já falei aqui no começo, eu gosto muito de almas, sabe, muito de vidas. E nós trabalhamos lá na igreja a ideia de implantar na mentalidade dos irmãos essa necessidade de amar pessoas.
entendeu? De se doar por pessoas, de investir nas pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem ali naquele lugar. Uma frase que eu sempre uso lá é que se alguém veio aqui nessa igreja é porque eles estão procurando alguma coisa aqui nesse lugar. E nós não podemos de maneira nenhuma dispensar eles sem eles receber aquilo que eles precisam. Se eles precisam espiritualmente, nós temos que espiritualmente ter algo de Deus a oferecer. Mas se eles precisam de um abraço, de um amigo, de um acolhimento, de algo que é humano, que é possível nós fazermos, nós precisamos estar dispostos a fazer isso. E assim, de todos os milagres que nós vemos ali, o maior milagre que eu vejo ali no Jardim Santa Clara é a salvação de almas. Nós vemos assim de uma forma extraordinária mesmo. É muito gostoso de ver. Amém. Amém. É isso, é isso aí. Final. Vamos indo para os por fins. Considerações finais, Roberto. Você que é nosso líder aí, deixa um recado pra galera, pros nossos seguidores aqui, pra nossa juventude, pros nossos líderes de jovens, pra De Santa Clara. Isso aí. Cara, é tanta coisa, né, que nós louvamos a Deus, quero louvar a Deus, primeiramente pela vida do pastor Antônio, que é nosso pastor presidente, pastor Jackson, vice-presidente, que nos concedeu a oportunidade de estar aí com essa juventude, com a Umadsemar, né, que é a juventude do nosso campo, e que é uma referência, é uma grande potência, né, que nós queremos fazer com que ela cresça cada vez mais. Então eu deixo um abraço aqui para todos os jovens do nosso campo e diga a você a mesma palavra que Paulo deixou a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem um chamado. Já está aí, cara. Você já tem em você, já está embutido aí. Só que ele não pode ficar adormecido, tem que despertar ele. Então desperta o dom que há em ti. Sabe? Paulo estava dizendo para Timóteo que Deus queria fazer florescer aquilo que já existia lá. E na nossa juventude aqui do campo de Maringá já existe um chamado. Já existe um dom embutido em cada jovem, em cada família, em cada líder. Já existe, já está lá, já está aí. E eu creio que Deus, através do Espírito Santo, vai causar esse despertamento, vai acender essa chama no coração da nossa juventude, e que a nossa juventude vai ser referência. Eu trabalho muito nessa linha, de que nós precisamos estabelecer uma referência, não só para a igreja em si, mas uma referência para o mundo, para que onde nós passarmos as pessoas possam olhar para nós e visualizar alguém que tenha Deus e que pode me oferecer alguma coisa. Eu estava na faculdade semana passada e nós esperando ali no intervalo de aula, chegou um rapaz em mim, eu estava sentado num banquinho assim, um rapaz da nossa sala chegou em mim: então o senhor é pastor mesmo? Eu falei: esse cara tá querendo coisa aqui. Sou pastor. Mas pastorei a igreja? Eu falei: tem uma igreja, nossa igreja é a Assembleia de Deus, Jardim Santa Clara, assim e tal. Cara, que legal. Como é que você se sente sendo pastor? Olha o cara. E eu falei: o cara tá querendo fazer um podcast comigo já. E eu comecei a conversar com ele e tal. Ele falou assim: cara, eu sou católico, só que é o seguinte, cara, eu ando meio longe de Deus. Eu falei: o que está acontecendo? E ele começou a conversar comigo, cara, no intervalo de aula, sabe? E eu comecei a falar para ele de Jesus, da importância de estar com Jesus. Aí os outros alunos começaram a ouvir assim meio de longe, dali a pouco começaram a se aproximar e vir mais perto e começaram a ouvir também. Então você percebe que as pessoas estão necessitadas, sedentas. E esta juventude, a juventude Umadsemar, representada lá na Kairos, Kadosh, Shekinah, Aliança Eterna, Vida Nova, ADC e inúmeras juventudes que nós temos no nosso campo,
essas representações, quando os nossos jovens estão lá na faculdade, quando os nossos jovens estão lá na rua, lá na casa, ele é um representante de Deus lá e ele pode ser referência para quem está ouvindo, para quem está vendo, para quem precisa. Você entendeu? Então, muito mais do que falar assim, ó, nós tivemos um crescimento interno aqui. Os nossos jovens estão mais capazes. Eu quero que lá fora eles sejam referência. Eles apareçam como alguém cheio de Deus. Eles apareçam como alguém que é a autoridade celestial. Eu falo lá na igreja que vocês nunca vão me ver pregando derrota. Derrotado é o diabo. Você entendeu? Vocês nunca me vão pregando derrota. Ah, porque tô desanimado. Não. A coisa terrena pode estar ruim, irmão. Mas o céu continua sendo céu. Você entendeu? Eu fisicamente posso não estar muito bem, mas espiritualmente a minha alma continua viva em Deus. E se alguém precisa de mim, eu vou mostrar Deus para quem precisa. Então, que este potencial também seja gerado na nossa juventude de Maringá e nos nossos líderes em Maringá. Líder, não desanime, não pare. Enfrente os desafios. Eu sei que não é fácil. Se precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui. Somos ombro amigo, mas não para, líder. Não deixe o seu chamado, não abandone aquilo que Deus colocou na sua mão. Utiliza esse dom que Deus te deu, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Estes testemunhos que eu contei aqui a respeito da igreja, de algumas coisas que nós vivemos, a juventude do campo de Maringá vai passar a viver. Esse ano, escreva o que eu estou dizendo, esse ano será ano de grandes experiências para a nossa juventude. Amém. E nós vamos ver testemunhos marcantes que vão repercutir não somente na igreja, mas na nossa sociedade. Amém. Amém. É isso aí, o Guilherme. Chegamos ao fim aí de mais um episódio do nosso podcast, com o nosso grande líder Roberto. Foi uma bênção. Estamos cheios de cortes aí, né, David? Já fica aí pra gente divulgar. E a gente gostaria de pedir novamente para você que chegou até aqui, para dar a curtida se você ainda não deu nesse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal, né? Siga também a nossa página no Instagram, lá, Uma de Semar. E nos ajude a divulgar, né? Divulgar a nossa juventude, divulgar a palavra de Deus através desses meios. A sua ajuda é fundamental para nós, tá? Então você que tem um grupo aí, você que é líder, encaminhe esse link lá, ó. É o nosso líder aqui, falando que ficou top demais esse podcast aqui. Ajuda a gente, tá? Se inscreve, curte aí, compartilha. Que Deus abençoe vocês. Vamos deixar uma hashtag? Vamos deixar uma hashtag aí. Normalmente é o convidado que escolhe a hashtag. Ah, meu Deus, eu sou ruim de hashtag. Pode escolher vocês que eu dou o direito. Vamos deixar. Pode ser. Então você que chegou até o final, pra gente saber que você chegou até o final, você vai colocar assim, ó, hashtag Grande Loanda. Grande Loanda. Top! Gente, ó, Deus abençoe, Robertão. Obrigado, hein? Deus abençoe. Tamo junto. Deus Felipe. Tamo junto. Até o próximo. Até o próximo. Valeu, galera. Até mais. Foi. Glória a Deus. Deu nem tempo de não falar da Uma de Semar, cara. Nossa, verdade, hein? Hora 47.